Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a Palavra de Jesus. Hoje então é quinta-feira, dia 16 de outubro, e o nosso tema de estudo hoje da Palavra de Deus se encontra em Salmo, verso 66, verso 9. E o nosso tema de estudos que se encontra nesse Salmo diz o seguinte, primeiro Salmo, depois vou dizer para você o tema. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali, nos alegramos nele. Isso mesmo. Hoje, o nosso tema de estudo é Além do Jordão. No Salmo 66, verso 6, vejam só que ele faz uma mistura de duas histórias aqui. Primeiro, ele fala o seguinte, transformou o mar em terra seca, o que nos lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e teve o mar vermelho aberto diante deles e eles atravessaram um sinal de livramento, algo que eles jamais deveriam esquecer. Deus os estava livrando do pecado, da dor, da escravidão. Mas ele também linka isso aqui à travessia do Rio Jordão. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Como é gostoso quando a gente passa pelas experiências com Deus. Quando a gente vê o mar se abrir, quando a gente vê o Rio Jordão se abrir. E como essas coisas são tão importantes para a gente, para a nossa experiência diária com Deus. Reconhecer como Deus age, como Ele trabalha, como Ele pode salvar todo aquele que se achega a Ele pela fé. Ontem nós vimos a ação do Espírito Santo que não nos deixa esquecer, nos faz lembrar sempre da bondade e do amor de Deus. Mas nós nos esquecemos mesmo, nós somos seres humanos. Eu não estou dando desculpa, tá? A nossa ação como seres humanos pecaminosos é esquecer. A gente realmente se esquece. E Deus diz o seguinte, olha, se você esquecer, eu estou aqui para te lembrar. O Espírito Santo, ele lembra. Nós somos lembrados daquilo que nós esquecemos. E essa é uma função do nosso Consolador, o Espírito da Verdade. Nos lembrar daquilo que nós esquecemos, daquilo que nós deixamos de lado. E a Palavra de Deus nos fala o seguinte, Marcos e Mateus falam uma coisa muito interessante sobre o Rio Jordão. Marcos, capítulo 1, verso 9, diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E olha só o que diz Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Jordão, que era um símbolo de impasse, algo que eles não poderiam atravessar por si mesmos, agora é um sinal de que Deus era capaz de fazer os milagres. Foi no Jordão que eles atravessaram, mas também foi o Jordão que Jesus foi batizado, foi no Jordão. O Jordão foi um momento, um marco especial para a história do povo de Israel, para a nossa própria história pessoal quando estamos com Cristo. Aquilo que era um empecilho pode ser uma alavanca que nos leva para frente, nos ajuda a termos um novo começo com o Espírito Consolador de Deus. O povo de Israel passou por isso. Eles atravessaram o Rio Jordão em seco. Deus à frente deles, recebendo finalmente as promessas de Deus que podem transformar as suas vidas, que pode transformar a nossa vida hoje. Eu sei que a gente tem dificuldade, problemas, isso sempre vamos ter. Mas a promessa do Espírito de Deus é nos lembrar de quão bom e maravilhoso é Deus. Sabe, existe um texto bíblico que diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus, né? A bênção que vem dele. Deus pede que a gente se esqueça, assim, das coisas que nos atrapalham, das coisas que nos seguram neste mundo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte, olha, eu vou te fazer lembrar do meu mandamento, vou te fazer lembrar daquilo que é importante e que pela sua natureza eu sei que você vai esquecer. Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso que Ele faz isso. Ele prepara o cenário e manda o Espírito Consolador que nos faz lembrar das bênçãos de Deus, mas também o mesmo Espírito que nos ajuda a esquecer daquilo que nos afastou um dia do Senhor. Que a gente possa aprender, sabe, a nossa experiência, nossa vida, nós possamos passar por todos esses momentos esquecendo daquilo que nos afasta, mas lembrando daquilo que nos aproxima de Deus, que nos faz ter comunhão com Deus, um relacionamento, uma nova história com esse Deus maravilhoso.
Israel começou então a travessia do Rio Vermelho, do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Momentos cruciais na história deles. Momentos que mostraram para eles que Deus estava com eles, que Deus podia continuar ao lado deles e criar uma nova história onde eles receberiam as bênçãos de Deus, a promessa cumprida. Hoje também temos um Jordão para atravessar. Temos que atravessar o Jordão dessa vida, para podermos chegar à terra prometida, a Canaã celestial. E muitos de nós ainda têm que passar pelo Mar Vermelho, aceitar Jesus, sair do Egito que os prendem e os tornam escravos do pecado. São as experiências da nossa vida, todos os dias, em que Deus está trabalhando, nos salvando, nos purificando, nos dando novas oportunidades para seguirmos ao seu lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E convido você, se nesse momento você se sentir tocado, nós possamos orar a Deus, acreditando que além do Jordão, temos a Canaã celestial. Obrigado, querido Pai, porque o Senhor fez uma promessa e logo, logo essa promessa será cumprida. Jesus voltará e nós podemos atravessar o Jordão e estarmos na terra prometida, a Canaã celestial, herança nos dada por Deus, o nosso verdadeiro e amado Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é sim você e Deus. Te vejo amanhã para a gente concluir o estudo dessa semana, em que aprendemos tanto desse Deus maravilhoso que está sempre ao nosso lado e sempre nos diz, lembra-te, para a gente não esquecer, através do Espírito Santo. Tchau, tchau.